Olá, rapaziada, salve, salve. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui em contexto para responder algumas dúvidas que ficou no último vídeo, mas algumas dicas que eu posso acabar passando aqui para vocês. Bom, vamos lá então. Bom, então aqui no caso, para começar o vídeo, eu tô com minha Steam aqui, eu tô com duas contas. A primeira aqui é a minha principal e a segunda aqui é a minha secundária. E que nem eu tava respondendo nos comentários do vídeo anterior, tudo que eu ensinei para vocês é totalmente local, então vou entrar aqui na minha conta secundária. E aqui, rapaziada, todos esses jogos que estão favoritos, eles todos foram comprados da forma do Lua Tools, diferente. Eu falo comprados porque eu não posso falar outras palavras, porque senão o YouTube me derruba aqui, vocês entendem? E galera, o que acontece? Se eu desinstalar Steam, tudo aqui vai ser perdido. Tudo isso aqui é totalmente local. Vou mostrar pra vocês o que acontece quando vocês adicionam jogos. E, por exemplo, eu tenho o God of War aqui, que eu joguei um pouquinho. Eu joguei o God of War 2018 também. Se eu for aqui no meu perfil, aí galera, como vocês podem ver, aqui na atividade recente não tem nenhum jogo que eu joguei, que eu acabei de mostrar pra vocês. Se eu for aqui em jogos, eu não tenho um total de 0 jogos. Ou seja, mesmo que algum moderador encontrasse essa conta aqui secundária que eu tenho, nunca que eles iam descobrir jamais qual o jogo que eu teria. Porque tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês que está na biblioteca é totalmente local. Vou entrar aqui agora vocês, né, na pasta da Steam. Então vamos aqui em arquivo de programa x86, Steam. E bom, tá aqui nossa pasta da Steam e a gente vai procurar por duas coisas. O arquivo DLL que o Steam Tools baixa, mais os 3 pastas que o Lua Tools acaba instalando nosso Steam e colocando os arquivos necessários para aparecer o jogo na sua biblioteca e dando acesso para você jogar eles. Então eu vou descer aqui, ó, e tá aqui, ó, id.dll. Esse é esse arquivo que o Steam Tools baixa e coloca no seu Steam. Então esse aqui é o negócio que dá acesso para você poder usar o plugin do Lua Tools. E é só isso que o Steam Tools hoje em dia baixa. Antigamente ele baixava um monte de coisa, tinha um aplicativo dele lá, e aí sim era perigoso. Agora a gente vai subir e a gente vai para a pasta config. E na verdade eu falei errado, não são 3 pastas, na verdade são 2, que é esse aqui, stplugin 1 e debot cache. O que é isso? Se eu entrar aqui nesse debot cache, ele vai ter um monte de arquivo chamado .manifest. E se eu entrar nesse arquivo chamado stplugin-in, ele vai ter um monte de arquivo chamado Lua. E o que isso basicamente significa é que com essas duas pastas em conjunto, é o que basicamente faz com que os jogos são adicionados na sua biblioteca. Vamos pegar um exemplo. Vou deixar a Steam aqui de canto. Vou vir aqui no, sei lá, este plugin. Vou pegar um jogo qualquer e a gente vai ver em tempo real ele colocando um arquivo aqui dentro dessa pasta, para provar para vocês. Vou pegar esse jogo chamado Dispatch, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, vou adicionar via Lua Tools, que nem no outro vídeo que eu acabei mostrando para vocês. Beleza, jogo adicionado aqui. Vamos dar um reset aqui na pasta. E pronto. Incrivelmente ele já foi adicionado aqui. Agora a gente vai vir aqui no Steam. E graças a um outro plugin que eu possuo aqui, que é o SteamDB, que provavelmente vocês já devem conhecer, eu consegui localizar o App ID, que é esse código. Então a gente vem aqui procurando e tá bem aqui, ó, o arquivo do jogo 2592160.lua. Pronto, galera. É isso que ele faz, basicamente. Ele só adiciona uns arquivinhos na pasta sua Steam, que é local, e você já consegue jogar o jogo que só aparece na sua biblioteca. É isso, rapaziada. Não, nada demais. Ficar offline, ficar online, né? Pra dar resetar na biblioteca, pra gente localizar o jogo. Vou pesquisar e ele já tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui bonitinho. Acabei de mostrar pra vocês exatamente o que o plugin faz. Ele só faz isso, não faz mais nada. Galera, mas como vocês devem imaginar, como isso aqui é só local, esse estado da nuvem que ele salva o progresso no seu jogo na nuvem da Steam, ele não funciona, tá? Ele só fica... Ele fala que tá atualizado, mas na verdade... não funciona isso aqui. O que funciona é você jogar as conquistas e o tempo de jogo, rapaziada. É isso que funciona. E outra, não funciona as cartas também, tá? Não funciona as cartas, ó. Aqui no God of War, eu tenho 11 cartas aqui e eu não consigo pegar elas. Lógico. Porque isso aqui só é identificado, ele só é liberado quando você compra o jogo da maneira oficial. Se você comprou de um jeito diferente, ele não vai funcionar, rapaziada. Então isso aqui é totalmente local. Só que, rapaziada, não é o suficiente. Eu tenho que mostrar mais para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar a Steam e vou instalar de novo e vou localizar os arquivos modificados de novo. Está aqui a minha Steam. Eu vou clicar para desinstalar. Procurar aqui a Steam, aqui Steamzinho.
e eu vou dar uma desinstalada nela. Bom, vamos desinstalar justamente naquele local onde eu mostrei pra vocês, beleza? Steam totalmente desinstalada. Tá aqui Steam, a gente vai clicar em download e instala o Steam. Baixou o setup, eu vou dar um clique para ele iniciar o exe. Tá aqui, eu vou dar um próximo. Português Brasil mesmo, aqui no mesmo local, e vou dar um instalar. Beleza, terminou de baixar a Steam, eu vou escutar ela aqui e vou dar um concluir. Agora é esperar ela abrir. Pronto, galera, aqui abriu a Steam, né, sem nada, nem com minhas contas logadas que tava antes, então eu vou logar com minhas contas aqui. Beleza, rapaziada, terminei de conectar as minhas duas contas aqui, e já logo de cara dá pra perceber que minha Steam foi totalmente voltou ao original, né, inclusive até o tema Dark que eu tinha colocado lá no Millennium, ele acabou desaparecendo. Se eu clicar aqui no botão Steam, não tem nada chamado Millennium. E se eu for em biblioteca, todos os jogos que eu tinha, eles foram perdidos. Tem alguns jogos aqui, que estão aqui do lado, como vocês podem ver, que estão aparecendo de novo. Por quê? Porque eles estão baixados no meu HD. Então a Steam identifica que eu tenho o jogo, mas eu não tenho comprado. Aí, ó, ele pede pra eu comprar, tá vendo? Nada das minhas conquistas estão aparecendo, nada tá aparecendo. Lembra do SPAT, que a gente tinha acabado de colocar? Se eu pesquisar ele aqui, ó, ele acabou de sumir, rapaziada. Ele não tá mais aqui. Todos os jogos que eu tinha, eles foram perdidos. Eu vou falar mais duas coisas pra finalizar esse arco de se realmente é seguro. Eu vou entrar no site oficial do Steam Tools e vou pegar o código principal deles aqui, que é esse código. Vim aqui de novo na pasta fonte da Steam e como vocês podem ver, aquele arquivo do Steam Tools não está aqui mais. E se eu for em config, aqui também não vai ter nada do plugin. Então, beleza. Vamos abrir o PowerShell, colocar o comando. Lembrando que esse comando aqui não tem nada a ver com aquele comando que eu ensinei no outro vídeo que junta todo mundo. Eu tô baixando separado cada um deles. Eu vou dar um Enter aqui. E beleza, ele terminou aqui, ele baixou só aquele arquivo DLL e reiniciou meu Steam. Eu vou dar um reset aqui na pasta e vamos procurar aquele arquivo. Pronto, rapaziada, olha aí o arquivo que ele acabou de baixar. Em apenas um comando ele adicionou um único arquivo. Só que lógico, né? Se eu entrar nesse Resident Evil 4 aqui, por exemplo, eu não vou conseguir adicionar o jogo ainda, porque tá faltando o plugin mais o Millennium, que é o modificador que consegue colocar o plugin pra gente. Então vamos baixar os dois. Pronto, aqui está o Millennium. A gente vai instalar ele. E que nem eu falei, aqui é outro comando do PowerShell, rapaziada. A gente vai copiar ele também. Vamos abrir o PowerShell. Vamos colar ele. Dessa vez o que esse comando vai fazer? Ele só vai baixar o Millennium. Vamos dar um Enter aqui também. E beleza, rapaziada, ele já terminou de baixar. O Millennium foi carregado com sucesso, instalação completa. Você já pode iniciar sua Steam. Só que lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que sua primeira inicialização, quando você instala o Millennium na Steam, pode ser mais demorada? É o que ele avisa aqui, ó. Sua primeira inicialização da Steam pode demorar um pouco mais por causa que ele está configurando coisas do setup. Então, aguarde. Vamos abrir a Steam. E agora, rapaziada, nós vamos esperar. Eu vou acelerar o vídeo pra vocês aí, pra ver quanto tempo ele vai demorar. Beleza, iniciou a minha Steam aqui. Acho que demorou 1 minuto e meio, por aí. E quando abrir aqui a Steam, vocês vão perceber que vai ter uma notificação de bem-vindo, que nem eu falei no outro vídeo. Aí você só dá um entendi e pronto. Só que nem, né, que nem eu falei, se eu entrar no Resident Evil de novo, você ainda não vai conseguir adicionar seus jogos. Mas se você vem aqui na Steam, você já vai ver que o modificador tá funcionando no Millennium. E aqui, galera, se vocês quiserem dar uma explorada, ou caso vocês queiram, deixe nos comentários, quiser que eu aborde mais sobre o Millennium, porque aqui você pode adicionar qualquer tema para Steam, ou qualquer plugin do SteamDB ou outros plugins que ajudam você. E aquele tema também que eu deixo a Steam Dark, deixa toda escura, é do Millennium também, rapaziada. Agora, rapaziada, eu vou vir aqui no meu vídeo, vou vir aqui na seção do descrição do meu vídeo e vou pegar o link oficial do plugin do Lua Tools, que é esse aqui do GitHub. Eu vou selecionar, vou copiar, dar um Ctrl V, dar um Enter. E aqui, rapaziada, está a página oficial do GitHub do plugin do Lua Tools, que é código aberto. Então vocês podem vir aqui, ó. Tá tudo aqui bonitinho, vocês podem ver o back-end, como funciona, o front-end, caso você seja programador aí, ou você está estudando que nem eu também, você pode explorar à vontade aqui, ver como funciona o Git, o script dele. Mas isso aqui é bem técnico, você não precisa saber disso, tá? Você se explora com o que você sabe, se você tiver vontade, tá bom? Não precisa fazer nada disso. O que a gente vai fazer é vir aqui em Releases, né? Que é lançamentos. E aqui, rapaziada, nós temos todas as versões do plugin. Quando eu mostrei lá naquele vídeo pra vocês, o plugin ele já instalava tudo atualizadinho. Aqui é bem manual.
Então eu vou instalar tudo manual, rapaziada. Vai ser tudo manual nesse vídeo. Eu vou instalar o ponto .zip, beleza? Baixou o plugin. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na Steam, Millennium, plugins. Eu quero procurar arquivos locais. E aqui é a pasta onde você põe os plugins. Pronto. Joguei aqui o plugin que a gente baixou. Agora eu vou extrair, né, aqui o plugin. Beleza? Pasta extraída, você já pode deletar esse zip aqui, que não tem importância nenhuma. Você vem aqui não vai aparecer o plugin, você tem que dar uma resetada. Então clica em temas, vem em plugins e pronto. Lua Tools, você habilita essa opção, salvar, reiniciar agora. Steam reiniciou? Pronto, rapaziada. É isso. Aí, ó, Lua Tools já tá falando aqui que já carregou as suas IP. Vou dar um close. E é isso, rapaziada. Eu mostrei tudo o que você baixa com aquele único comando que eu fiz no outro vídeo. Só que eu baixei tudo manual, tudo mostrando como funcionam as pastas e como por trás dos panos funcionam. É isso. Agora, se eu vim aqui no Resident Evil 4, tá aí. Agora sim temos tudo o que é necessário para a gente conseguir adicionar nossos jogos. Então vou dar um add via Bluetooth aqui. Jogo adicionar, vamos dar um close, vamos vir aqui na biblioteca e pesquisar. Eu já tinha esquecido, tem que deixar a Steam offline, deixar a Steam online, aí ele vai resetar bonitinho. Agora sim, se eu pesquisar, ele aparece aqui, Resident Evil 4, prontinho pra você de se divertir e jogar. E como a gente já só adicionou aqui um jogo, se a gente for aqui na pasta, e agora sim a gente for em config, olha lá, como a gente instalou o plugin, rapaziada, olha as duas pastas que eu falei aqui pra vocês, que ele acaba modificando. Ou seja, ao todo, gente, ele só modifica isso só. Não modifica mais nada do Steam. Então, se eu vim aqui em ST Plugin 1, tá o arquivo Lua do jogo. Lógico, eu tinha um monte de jogo, só que como eu desinstalei, eu perdi tudo. Eu só instalei agora, que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Que eu peguei o Resident Evil. E ele nem baixou nada aqui no The Podcast, não baixou nenhum ponto manifest. Ele só baixou mesmo o ponto Lua. Porque acho que depende do jogo. Tem jogo que ele baixa o manifest aqui para funcionar, ou tem gente que ele só baixa o Lua, meio que não importa, mas já deu aqui para mostrar para vocês o que ele acabou baixando para adicionar ao jogo. Então é isso, rapaziada, é isso daí que tudo que eu mostrei no vídeo anterior para vocês fazem, só que eu tenho mais duas coisas importantes antes de finalizar o vídeo. Sim, rapaziada, criem uma conta secundária. Se sua conta principal tiver muito jogo caro, muito jogo, você gastou muito dinheiro na sua conta principal, faça assim uma conta secundária. Não tem problema. Tanto se você usar sua conta principal, tanto quando você usar a sua conta secundária, não tem diferença. Mas para ter uma segurança ainda maior, faça sim uma conta secundária. Galera, já ia me esquecendo. E tem aqui na minha conta principal, onde tem jogos caros, como Red Dead, que eu paguei um bom preço. Se você vir aqui e pesquisar, vai aparecer sim, na sua biblioteca, o jogo que você comprou de uma forma diferente. Irmão, se você tá na sua conta principal e viu que tem isso aqui, não mexe. Deixa isso aqui quieto. Você só vai mexer com esses jogos que você pegou de uma forma diferente em outra conta. Se você nem tocar nisso aqui na sua conta principal, não tem problema. Você deve estar se perguntando, mas por que ele apareceu na minha conta principal? Como eu mostrei pra vocês, ela é só uma pasta. O que eu mostrei pra vocês, a Steam ela é só uma pasta. Como ela é só uma pasta, o plugin ele não consegue pré-selecionar qual conta você quer utilizar separadamente para poder usar os seus jogos. Então ele acaba baixando e mostrando para todas as contas que estiverem conectadas na sua Steam. Ou seja, se você quiser ter uma segurança máxima, baixa a Steam de novo, só loga com sua conta secundária e pronto. Deixa a sua conta principal de canto e seja feliz. Bom, galera, eu sei que eu sou novo no canal, eu tenho poucos inscritos, eu só tenho um vídeo. E eu passo uma impressão que eu não sou nem um pouco confiável nesse ramo. Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou, se eu sou uma pessoa maliciosa, quais são as minhas intenções. O que eu tô tentando passar pra vocês é que minhas intenções são puras e não quero ferrar vocês. Eu já testei isso aqui, mostrei tudo na prática pra vocês. Mas, galera, se vocês ainda desconfiam de mim, eu recomendo fortemente que vocês vão para esse canal que é muito grande e muito confiável. Esse canal, galera, chama Bamini+. Ele tem 65 mil inscritos e é aqui que eu peguei a inspiração para fazer esse vídeo, para espalhar mais a ajuda para vocês, tá? Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. E aqui, galera, é um canal gigantesco, ele tem um monte de vídeo falando sobre isso, de toda vez que atualiza, novas ferramentas. Aqui tem tudo pra vocês, tá? Tudo. E é um canal tão confiável que ele, inclusive, já conversa com os desenvolvedores do plugin do Lua Tools, tá? Então, cara, só sucesso, irmão. Se você tá desconfiado no meu canal, putz, um canal novo, canal que só tem um vídeo, agora dois, né, com esse aqui.
não confio, vai nesse cara aqui, irmão. Aqui não tem erro, cara. Bom, rapaziada, era isso mesmo o vídeo. E dicas do que você pode fazer também pra você ter mais segurança. E deixem na seção de comentários, se vocês quiserem no próximo vídeo, eu explico pra vocês como vocês fazem um backup verdadeiro para que você, quando desinstalar Steam ou formate o PC, você não perder os seus jogos, tá bom? Porque, como eu acabei de mostrar pra vocês, eu acabei meio que perdendo os meus jogos. Eu vou ter que recomprar todos eles. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham tirado suas dúvidas aí, esclarecido o que cada coisa faz bonitinho e deixe mais claro para vocês como isso funciona. Lembrando que eu não estou motivando ninguém a fazer isso, ok? É por sua conta. Se você quiser, eu tô te ensinando um método novo e fácil que existe nos dias de hoje. Se você quiser fazer e seguir, beleza, faça. Eu provei pra vocês que não tem nada. Se você não quiser fazer, fala assim, não, eu ainda não quero, eu tô desconfiado, irmão, não baixa. Tamo junto aí por você estar assistindo o vídeo, mas não precisa, tá ligado? Então é isso, muito obrigado a todos, tamo junto, é nóis.